Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 36. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Amém, queridos, até aqui. Eu estava meditando nesse texto no dia de hoje e o Espírito de Deus falou algumas coisas ao meu coração. Quando nós olhamos para esse momento de oração que Jesus está tendo no jardim do Getsêmani, fica muito claro para nós que a vida, ela de fato é feita de altos e baixos. É ou não é verdade? Quando a gente olha para a narrativa da história da vida de Jesus, em todos os evangelhos, a gente observa que a oração para Jesus era algo primordial. Jesus, ele não orava apenas para resolver problemas. Jesus não orava apenas, não buscava ao Pai apenas para curar pessoas, para expulsar demônios, ou qualquer coisa do tipo. Mas Jesus, ele tinha uma vida de oração porque ele tinha prazer na comunhão com o Pai. Em todo o tempo, Jesus tinha prazer na comunhão com o Pai. E o que é interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus nos afirma que quando Jesus desceu à terra, ele esvaziou-se de toda a sua glória, ele esvaziou-se de si mesmo. E fez já um primeiro sacrifício, que foi descer e assumir uma forma humana. É ou não é verdade? Ele assumiu uma forma humana. E a palavra nos diz, nos afirma que ele passou por todas as tentações que nós passamos. Então imagina, Jesus deixou sua glória, deixou o Pai, ele tinha lá uma vida de comunhão com o Pai, e agora ele deixa a eternidade, ele deixa o céu, esvazia-se de si mesmo e desce. Mas, apesar de estar em forma humana, de ter se esvaziado de si, ele mantém, por meio da oração, uma vida de intimidade com o Pai. E então, a gente aprende algumas coisas com essa vida de oração de Jesus. Nós queremos muitas vezes fazer uso da oração apenas para alguns fins. Tem pessoas que só oram quando tudo vai bem. E quando as coisas ficam difíceis, elas não têm força para orar. Elas não têm fé para falar com Deus. É como se toda aquela aparente vida de oração ou de comunhão que ela tinha, quando as coisas iam bem, se desfizesse diante de uma impossibilidade.
Já existem outras pessoas que só clamam ao Senhor quando as coisas vão mal. Quando tudo vai bem, não há esse interesse em manter uma vida de oração. Não há essa busca, não há essa necessidade por estar próximo do Pai, por ter esse relacionamento de intimidade com o Pai, de conhecer ao Pai. Então, só usa a oração para momentos críticos. Mas, com Jesus, nós aprendemos que a oração, ela não deve ser, nas nossas vidas, uma última opção. A oração nas nossas vidas, ela precisa ser uma prioridade. E por que eu digo isso? Porque quando nós fazemos da oração um canal de relacionamento com Deus, quando nós temos essa consciência de que a oração é um meio pelo qual nós podemos nos achegar a Deus, quando nós estamos enfrentando situações como essa que Jesus enfrentou, Jesus não fez da oração a sua última opção. Pelo contrário, a oração era a sua prioridade. Ele estava prestes a enfrentar o pior momento da sua vida. Havia uma expectativa no coração de Jesus, homem, com relação a tudo que ele viveria em questão de horas. Jesus havia acabado de sair de uma sessão de despedida, vamos dizer assim. Ele havia acabado de ceiar com os seus discípulos. Era o seu último momento com os seus amigos íntimos, com os seus discípulos, aqueles com os quais ele andou durante 3 anos e pouco. Ele ensinou, ele se dedicou, ele preparou aqueles homens. E agora ele sabe que ele está indo para a cruz. Aquele último momento que ele teve com Jesus, com os seus discípulos, foi também um momento difícil, não apenas pela despedida, mas pelas coisas que o próprio Cristo compartilha com os discípulos que viriam acontecer logo à frente. A situação de Pedro com relação à sua insegurança, o seu medo, e o fato dele vir a negar Jesus dentro de algumas horas, o fato do próprio Judas, discípulo pessoal de Jesus, trair a confiança de Jesus e vendê-lo por algumas moedas. Tinha muita coisa acontecendo, muita coisa em jogo, e o pior de tudo, era a cruz que Jesus iria enfrentar. E uma expectativa horrível, então, envolve a alma de Jesus. E a primeira atitude de Jesus, após aquele momento com os seus discípulos, foi orar. Jesus não foi fazer outra coisa. Jesus não foi discutir com Judas. Jesus não foi discutir com os fariseus. Jesus não foi tentar se entender com mais ninguém. Pelo contrário, ele vai buscar ao Pai. E nós estamos vivendo numa sociedade hoje, que é uma sociedade extremamente agitada, é uma sociedade extremamente autossuficiente, que se porta como autossuficiente, que se porta como totalmente independente. As pessoas hoje, quando elas precisam de solução para alguma questão pessoal, elas buscam em algumas fontes como conhecimento, como tecnologia, como ciência, como o próprio dinheiro. Mas quando nós vamos avaliar a vida como de fato ela é, se nós entrarmos, por exemplo, agora, dentro de uma UTI, onde tem lá um paciente terminal, que seja, sei lá, um paciente com câncer terminal, se você perguntar para ele se todo o conhecimento daquela equipe médica que está cuidando dele é suficiente para devolver-lhe a vida, ele vai dizer que não. Se você perguntar para ele se todo aquele aparato tecnológico que está ali auxiliando-lhe a dar uma sobrevida, você vai perguntar para ele se aquilo tudo é suficiente, ele vai dizer para você com certeza que não. Se você perguntar a ele se o avanço da ciência é suficiente para trazer cura a ele, ele também vai dizer que não. Se você perguntar a ele se todo o dinheiro, se nós juntarmos todo o dinheiro do mundo, é suficiente para aumentar os seus dias de vida, ele também vai dizer que não. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Jesus no Getsêmani, e a forma como Jesus se porta no Getsêmani, é que não importa o que esteja acontecendo ou venha acontecer nas nossas vidas, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Porque tem coisas que o dinheiro não vai resolver. Tem coisas que a experiência da vida não vai resolver.
Tem coisas que todo conhecimento do mundo não vai resolver, a ciência, a tecnologia não vai resolver. E nessa noite, Deus trouxe você e eu aqui neste lugar, porque Ele está dizendo, eu quero que você me busque mais. Deus está à espera daqueles que o buscam. Nós precisamos entender isso. Não podemos confiar nas pessoas, não podemos confiar no banco, não podemos confiar nas financeiras, não podemos confiar nos grandes empresários. Estamos vivendo uma crise em todos os níveis, e é uma crise internacional, uma crise mundial. E aí, exatamente como o salmista diz, uns estão confiando em carros, outros estão confiando no governo, outros estão confiando em uma série de coisas, mas nós precisamos fazer menção do nome do nosso Deus. Mas se não for pela via da oração, de nada adianta, porque a oração, ela precisa ser uma prioridade nas nossas vidas, e não a última opção, já tentei de tudo, não resolveu, então agora eu vou orar. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que por meio da oração, nós temos a liberdade de derramar a nossa alma diante de Deus. Uma das possibilidades mais belas que a oração nos proporciona, é que nós podemos nos derramar diante de Deus, que é exatamente aquilo que Jesus fez. Jesus chega no jardim, chama 3 dos seus discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. E aí então Jesus, ele vai falar com Deus, ele vai falar com o Pai. Naquela conversa, ele se lança aos pés do Pai. Por que Jesus faz isso? Porque ele estava buscando alívio para a sua dor. Jesus já estava sofrendo por tudo aquilo que aconteceria a partir de então. Jesus derrama a sua alma diante de Deus, porque ele precisava ser fortalecido. Porque enquanto homem, havia toda uma fragilidade em questão. Ele era o Deus encarnado, mas ele iria sofrer na pele, na carne, as mesmas dores que nós sofremos. Então ele precisava se fortalecer. Por meio da oração, ele se derrama aos pés do Pai, porque ele precisava também de coragem para cumprir o seu propósito. E queridos, eu não sei que tipo de situações complexas você tem vivido nos seus últimos dias, mas derramar-se diante de Deus é o melhor remédio para a nossa alma. Quantos aqui têm experiências de derramar-se diante de Deus e você sentir um alívio imediato após a oração? A oração, ela é melhor do que qualquer antitérmico, de qualquer analgésico, do que qualquer ansiolítico. A oração, ela tem um poder e uma eficácia sobre as nossas vidas, que as pessoas do mundo que não conhecem o Senhor, desconhecem o poder e a eficácia da oração. Jesus está ali se derramando diante do Pai, e Ele está abrindo o seu coração. E nessa noite Deus está dizendo a você e a mim: ei, me busque, me procure, porque eu estou aqui pronto para ouvir o que você traz na sua alma. E não porque Ele não conhece o que está na nossa alma, mas porque Ele nos dá a liberdade de, como filhos, nos achegarmos a Ele e falarmos do que sentimos. Gente, como é precioso ter esse tipo de relacionamento com Deus. Nós temos essa oportunidade de dizer exatamente o que nós sentimos e mais, de dizer a Deus como nós gostaríamos que Ele agisse. Isso não significa que Ele vai fazer exatamente o que a gente quer, mas a gente, como filho, na condição de filhos, nós temos a oportunidade de dizer a Deus: puxa, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse assim. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, Jesus ali abrindo o seu coração, Ele está dizendo: Pai, se tiver um plano B, Pai, se for possível fazer de outra forma, Pai, se o Senhor tiver uma outra ideia, se o Senhor tiver um outro plano, se o Senhor tiver um outro jeito que seja menos sofrido, faça isso.
Mas o que é interessante é que ele continua insistindo, apesar de dizer ao pai como ele se sente, apesar de dar até uma ideia daquilo que o pai poderia fazer para alterar a circunstância, no final ele diz, contudo, que seja feita a tua vontade. Isso é liberdade, isso é intimidade. Jesus nos ensina isso. Não há nada de errado em você abrir o seu coração e dizer ao pai o que te aflige. Não há nada de errado em você dizer ao pai o que te incomoda, o que está ferindo a tua alma, o que está gerando medo no teu coração. Nós podemos dizer como nós gostaríamos que as coisas fossem ou estivessem. Não há pecado algum, queridos, em dizer a Deus como nós nos sentimos, desde que nós nos apresentemos a Ele em oração, com o coração quebrantado e humilde. Não de forma arrogante, não com prepotência, mas mostrando-se como de fato somos. Somos humanos, somos limitados e somos frágeis. E a atitude de Jesus no Getsêmani nos ensina a ser transparentes com Deus. Amém? Precisamos aprender a ser transparentes com o Senhor. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui: não desista. Mesmo que as pessoas que você ama não te acompanhem na sua dor à altura que você espera ou que você precisa. Não desista. Jesus leva os discípulos consigo para aquele tempo de oração e chama 3 mais próximos para um pouco mais de intimidade na oração. E ele se reserva um pouquinho, ele se distancia um pouco e ele vai orar. E ele pede para que eles orem com ele. Porque se não houvesse interesse de que eles orassem com ele, ele teria feito com eles o que ele já havia feito em outras ocasiões. Deixado eles na casa onde estavam, despedido eles para que tivesse uma noite de sono. Mas não, ele leva os discípulos em conjunto. Por quê? Porque ele queria que eles orassem juntos com ele. Ele precisava daquela cobertura de oração. Ele fazia questão daquela cobertura de oração. Mas a história nos diz que enquanto Jesus estava orando, os discípulos dormiam. Eles não conseguiram ter aquele tempo de oração com Jesus ou por Jesus. E nessa noite, eu não sei, talvez você esteja frustrado ou frustrada, decepcionado, porque as pessoas que estão próximas a você, que estão fazendo parte da sua dor, que conhecem a sua luta, que conhecem a sua aflição, conhecem o que você está passando enquanto família, não estão à altura, te servindo ou te ajudando, te auxiliando à altura daquilo que você precisa. Porque são pessoas que, apesar de você amá-las e de você ter um relacionamento com elas, parece que elas não estão valorizando a sua luta, parece que elas não entendem o que te afligem, parece que elas não reconhecem o grau da tua dor, parece que elas não entendem ou não compreendem o motivo do seu abatimento, porque Jesus estava abatido. O texto nos diz isso, que Jesus estava triste, estava com a sua alma quebrantada, enfraquecida, entristecida. E às vezes há pessoas que também não entendem o motivo do nosso abatimento, não reconhecem o potencial, né, da força que nós precisamos naquele momento para enfrentarmos a nossa luta e parecem não estender a mão para ajudar. Mas nós aprendemos com Jesus que, apesar das nossas decepções com as pessoas que estão próximas a nós, que poderiam juntar as mãos e orar em unidade conosco, que poderiam fazer uma ligação para saber como nós estamos, que poderiam oferecer alguma forma de amparo, ainda que isso não ocorra, a palavra de Deus nos ensina por meio da vida de Jesus: não desista. Não desista. Não se abata por conta disso. Porque mais eficaz do que a cobertura de oração das pessoas próximas a você é o ouvido do teu Deus, que escuta a tua oração e o teu clamor. Isso é o mais importante. Então não desista, ainda que as pessoas que você esperava não estão te servindo à altura do que você precisa no momento da tua luta e da tua dificuldade. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui com a vida de Jesus no Getsêmani é que Deus
continua sendo Pai, até mesmo no Getsêmani. Deus não deixou de ser Pai de Jesus por conta daquele momento de aflição. A relação entre Jesus e o seu Pai não foi abatida pela provação. A relação entre Jesus e o seu Pai não ficou fragilizada por conta daquela provação que Jesus estava enfrentando. É interessante que quando Jesus vem até os discípulos, vê aqueles homens dormindo, chama a atenção deles e diz: gente, vigiem. Será que nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Orem. E Jesus diz: orem por vocês. Jesus não está nem pedindo oração por ele. Ele diz: orem por vocês, porque o espírito pode estar forte, mas a carne ela é fraca. A história nos diz que quando Jesus volta para o seu segundo período de oração, ele chama a Deus de meu Pai. Ou seja, Jesus estava enfrentando um momento de muita dificuldade, de muita dor, de muita angústia. Não estava amparado pelas pessoas que ele amava. E nem por isso ele culpou a Deus pela situação. Nem por isso ele permitiu que aquela momentânea tribulação fragilizasse a sua comunhão com ele. E por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo de Deus nos faz entender que muitas pessoas se deixam levar pela sua situação. Infelizmente, há muitas pessoas que permitem que no momento da sua luta, no momento da sua dificuldade, sentimentos como de incredulidade e revolta se desenvolvam em seus corações com relação a Deus. Quantas pessoas que no momento da sua dor, no momento da sua luta, elas deixam de crer no Senhor. Quantas pessoas no momento da sua dor, elas dizem: Deus não existe. Se Ele existe, Ele não se importa comigo. Porque Ele não me ouve, porque Ele não me vê. São pessoas que se revoltam, são pessoas que começam a culpar a Deus, ou então tentar entender por que é que Deus as esqueceu, por que é que Deus as deixou de lado. Então elas desenvolvem esse comportamento de incredulidade e de revolta. Mas não é isso que a gente observa na vida de Jesus, quando Ele está no Getsêmani. E o que nós observamos é que o período de oração, ele torna a nossa alma mais tranquila. Quando nós estamos enfrentando as nossas dificuldades e nós nos colocamos a orar, nós nos posicionamos para buscar a Deus, e não buscar a Deus tentando colocar Deus contra a parede. Quantas vezes eu já vi gente dizendo assim: fiz uma oração, coloquei Deus contra a parede. Quem somos nós para colocar Deus contra a parede? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é aquele que tem propósito em todas as coisas. Então, ao invés de permitir que a incredulidade domine o teu coração, que a dúvida corroa o teu coração, ou que a revolta se apodere de você, a ponto de você falar coisas que são blasfêmias diante de Deus, tenha um período de oração e chame a Deus de Pai. Porque quando eu enxergo Deus como Pai, Ele me trata como filho. Você entende isso? Deus não quer ser apenas teu Senhor, Ele quer ser teu Pai. É interessante que Jesus, Ele olha para os seus discípulos em determinado momento, Ele diz: eu já não os chamo mais de servos, mas eu os chamo de amigos. Deus é a mesma coisa. Ele não quer apenas que nós sejamos servos, mas Ele quer que a gente se aproxime dEle com confiança de um filho. Então, aquele período de oração, ele começa a trazer tranquilidade e confiança ao coração de Jesus, ao ponto de nem mesmo a distração dos discípulos o abateu. Jesus poderia, naquele momento de decepção com os discípulos, ter dito: também não vou orar mais. Não tem ninguém para me apoiar, não tem ninguém para me ajudar, estou aqui sozinho. Se nem os meus companheiros mais próximos estão comigo, o Pai também não está, Deus também não está me vendo. Não. Jesus sai daquela aparente decepção com os discípulos, volta para o seu cantinho da oração e retoma a sua conversa, o seu diálogo com Deus, chamando
de Pai. No Evangelho de Marcos diz que ele chama ele de Abba, que significa Pai. Jesus não perdeu o Pai de vista. Por isso, nessa noite, não desista, não desanime. Porque se você cultiva uma relação de pai e filho com Deus, Ele te sustentará por meios que você nem imagina. Amém? Você crê nisso? Amém. Para encerrarmos, a quinta lição que nós aprendemos aqui é que para aquele que busca o Pai, sempre há consolo e força. Sempre. Sempre. Você nunca vai buscar a Deus e sair mais fraco do que você chegou diante dele. Você nunca vai buscar ao Senhor num tempo de oração e você vai sair mais abatido e esgotado do que quando você se apresentou a Ele. Pelo contrário, sempre haverá consolo e força. No Evangelho de Lucas tem uma outra narrativa a respeito dessa história. E nessa narrativa, no capítulo 22, nos diz que após esse término do segundo período de Jesus, de oração de Jesus no Getsêmani, Lucas diz que Deus, que é Pai, estava tão atento à angústia do seu filho, que ele enviou um anjo, que passou a consolar ao Senhor Jesus, porque tamanha era a sua dor e a sua aflição, que a história nos diz que Jesus começou a suar gotas de sangue. E eu quero dizer a você, que se você buscar a Deus na condição de filho, Ele, enquanto Pai, vai te prover consolo e vai te prover força. Deus vai enviar anjos para te consolar, para te fortalecer, para te encorajar, assim como Ele fez com Jesus. Há momentos nas nossas vidas que o nosso clamor, a nossa busca, ainda que a gente abra o nosso coração, ainda que a gente fale do que nós estamos sentindo, ainda que a gente diga ao Senhor exatamente aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse, há momentos que Ele não vai mudar a rota. Há momentos que Ele não vai mudar, a gente vai precisar passar pelo processo a que nos encontramos, a que estamos sendo submetidos por um propósito, por um plano divino. Deus não mudou o plano. Deus não ficou olhando para Jesus e disse, puxa, ele está sofrendo tanto, ele está abatido a tal ponto, eu vou mudar esse plano. Eu vou mandar um querubim para morrer no lugar dele. Eu vou mandar um serafim para morrer no lugar dele. Deus não fez isso. Há momentos que Ele não vai alterar o processo. Mas no meio do processo, Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele vai enviar um anjo para nos fortalecer. Ele vai enviar um anjo para nos consolar e para nos encorajar. Sabe por quê? Porque Deus jamais abandona os seus filhos. Ele jamais abandona os seus filhos. E nessa noite, o desejo de Deus é trazer consolo ao teu e ao meu coração. Talvez você esteja angustiado, preocupado com alguma questão familiar, algum problema que você está vivendo. Você já tentou de todas as formas resolver essa questão. Você já tentou do seu jeito, você também já buscou auxílio em outras pessoas que poderiam talvez também dar o seu jeito e não houve sucesso. Nessa noite Deus está dizendo, venha a mim, traga para mim a tua questão, traga para mim a tua angústia, traga para mim o teu problema. Eu tenho consolo para você, eu tenho encorajamento a dar a você, eu tenho força para renovar você. Venha, traga a mim. Eu não sei por quanto tempo ainda nós vamos ter que passar por esse processo. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, meu Deus, quantas circunstâncias difíceis nós passamos, momentos que pareciam intermináveis, lutas que parecia que jamais ia ter um fim. Pelo contrário, há momentos que nós passamos por lutas que parece que elas vêm para colocar um ponto final na nossa vida, não é verdade? Que elas vêm para acabar com a gente. Parece que não vai ter solução, não vai ter fim na luta, mas a luta veio para pôr um fim em nós. Mas queridos,
vale a pena continuar orando, vale a pena continuar falando com Deus, porque ainda que a luta ela venha se estender por mais alguns dias, por mais algumas semanas, por mais alguns meses, eu não sei qual o tempo do processo que você está vivendo em Deus, mas ainda que isso se estenda, não vai faltar força, não vai faltar coragem, não vai faltar de forma nenhuma consolo da parte de Deus. Só foi possível Jesus permanecer submisso à sua missão, porque Deus estava presente, trazendo a ele o consolo que ele precisava. E quando nós temos esse entendimento, nós não nos negamos a Deus. Jesus poderia ter se negado naquele momento, poderia ter jogado tudo para o alto e saído correndo, mas ele tinha um pai. E nessa noite, Deus está dizendo, não fuja, não corra do processo, porque você tem um pai. Amém? Amém, queridos? Eu quero orar com vocês neste momento. E nessa oração, nós vamos colocar diante de Deus aquilo que está na nossa alma. Eu quero convidar você a falar com Deus mais uma vez. Talvez você esteja dizendo, mas eu estou cansada de orar, pastora Leila. Mas eu estou cansado de orar, pastora Leila. Porque eu acho até que Deus já se cansou das minhas orações. Nada mudou. Não tive resposta, não teve nenhuma mudança no meu quadro, e eu já não aguento mais ser repetitivo. Jesus orou ao Pai 3 vezes. Ele falou as mesmas palavras por 3 vezes. E ele só não falou mais, porque Judas chegou com os fariseus, com os soldados. Se ele tivesse tido mais tempo naquela madrugada, ele iria continuar falando com o Pai. Sabe por quê? Porque o Pai nunca se cansa de ouvir seus filhos. É ou não é? Os pais não se cansam. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos. E criança, ela é repetitiva, né? Se você promete uma coisa para a criança, então, meu Deus do céu, enquanto você não faz, ela não te dá sossego, ela não te dá descanso. Mas meu coração de mãe fazia com que eu tivesse paciência, com que eu tolerasse aquela insistência. E enquanto eles não parassem de insistir, eu estava ali esperando, com paciência, até o momento de poder trazer a solução para aquela questão, ou de fazer cumprir uma coisa que eu tinha prometido a eles. Deus não se cansa de ouvir sua voz. Deus não se cansa de ouvir sua oração. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que as nossas orações, elas são depositadas como que num incensário, em taças diante de Deus. Todas elas são recolhidas. Suas lágrimas não são em vão. As suas orações não são em vão. Puxa, cansei de orar pela minha casa. Eu não consigo acreditar mais que Deus vai salvar o meu filho, a minha filha. Parece que quanto mais eu oro, mais distante fica eu ver esse milagre na minha casa. Não vou orar mais pelo meu casamento, porque quanto mais eu oro, parece que mais difícil fica o relacionamento conjugal. Eu não vou orar mais por uma porta de emprego, porque quanto mais eu oro, mais não eu recebo em entrevistas. Não cesse de orar. Você tem um Pai. E enquanto não terminar esse processo de espera, Ele vai enviar um anjo para te fortalecer e te consolar. Amém? Você pode se colocar de pé para que nós possamos orar? Aleluia. Então fale mais uma vez com o Senhor agora. Ah, mas eu já orei hoje à tarde. Ore de novo. Já falei com Ele hoje de manhã. Fale de novo. Porque há consolo para nós nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a falar com o Senhor. O que está afligindo a tua alma? O que está trazendo tristeza ao teu coração? O que está te ferindo? Presente ao Senhor. Faça desse lugar o teu Getsêmane agora. Faça desse lugar o teu jardim de oração agora. Esqueça quem está dormindo do teu lado. Esqueça agora quem
parece não se importar com o que você sente. Esqueça quem talvez tenha se negado a te cobrir em oração, que tenha se negado a te encorajar. Esqueça tudo isso. Não pese isso agora, não. Lembre-se, você tem um Pai. Jesus, nós te louvamos nessa noite. E te bendizemos, porque o teu Espírito Santo ministra ao nosso coração. Eu quero te agradecer, Senhor, por saber que o Senhor não se cansa da minha voz, que o Senhor não se cansa das minhas orações. Eu te louvo, ó Pai, porque contigo eu tenho liberdade de me expressar. O Senhor não rejeita as minhas orações. O Senhor não se nega a ouvir pacientemente os meus lamentos, as minhas queixas, a forma como eu me sinto, das minhas frustrações, das minhas decepções. O Senhor não se queixa, o Senhor não se cansa de dar atenção àquilo que é importante para mim, aquilo que pode não ser tão importante para outras pessoas, aquilo que às vezes algumas pessoas olham e até desdenham. Quantas vezes, ó Deus, as pessoas nos criticam. Se estamos chorando, nos criticam. Se nos isolamos, nos criticam. Se falamos, nos criticam, nos julgam. Mas eu quero te glorificar, porque nessa noite nós podemos nos deleitar e nos derramar diante da tua presença, como Cristo fez. Porque como Cristo, nós também temos um Abba. Como Cristo, nós também temos um Pai. Senhor, eu não sei quanto tempo ainda vai durar esse processo na vida dos meus irmãos e na minha vida. Eu não sei qual é o propósito do Senhor com essas situações que tem trazido tanta angústia, tanta aflição ao coração de alguns aqui. Mas uma coisa é certa, nós cremos que há consolo para nós. Nós cremos que o Senhor pode enviar anjos para nos fortalecer, assim como fizestes com Jesus naquele jardim. Vem, Senhor, enxuga as lágrimas dos que choram, renova a força do que está cansado, aumenta, Senhor, agrega a esperança, aumenta a fé, renova o entendimento daqueles que estão no jardim, aparentemente sozinhos, cercados por uma multidão, mas se sentem sozinhos. Jesus estava acompanhado dos seus discípulos, mas ele estava só. Humanamente falando, era esse o cenário. Mas nós queremos te louvar, porque embora humanamente falando o cenário nos mostre que estamos sozinhos, no mundo espiritual nós sabemos que o Senhor jamais abandona os seus filhos. E o Senhor estende as suas mãos para nos consolar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio.